Comentário bíblico de Ruth. O livro de Ruth, embora pequeno, guarda riquezas pouco exploradas. Uma curiosidade é que Ruth era moabita, povo que tinha origem em uma relação incestuosa entre Ló e sua filha, conforme Gênesis capítulo 19. Apesar disso, ela se tornou bisavó de Davi e, portanto, ancestral de Jesus, mostrando como Deus inclui todos em seu plano. Outro detalhe intrigante é que a história se passa durante o período dos juízes, um tempo marcado por desobediência, mas Ruth brilha como exemplo de fidelidade. O capítulo 1 destaca sua decisão de seguir Noemi e o Deus de Israel, mesmo diante da incerteza. A colheita descrita no capítulo 2 ocorria segundo a lei de Respigo, que protegia os pobres, mostrando como a provisão divina age através de gestos simples. Boaz, ao resgatar Ruth no capítulo 4, cumpre um papel de remidor, figura que antecipa o trabalho de Cristo. Esses detalhes revelam um livro cheio de simbolismos e lições atemporais. O livro de Ruth é uma narrativa curta, mas profunda, situada no Antigo Testamento. Sua autoria é desconhecida, mas tradicionalmente atribuída ao profeta Samuel, embora não haja evidência conclusiva. Acredita-se que foi escrito entre os séculos XV e AC, durante o período dos juízes ou no reinado de Davi, já que Ruth é ancestral do rei Mateus capítulo 1 menciona sua linhagem. O propósito do livro é multifacetado. Destaca a fidelidade de Ruth, uma moabita, ao Deus de Israel, e a sua sogra, Noemi. Ruth capítulo 1, mostrando que a graça divina se estende a todos os povos. Também ilustra a providência de Deus em situações difíceis, como a fome e a viuvez. Ruth capítulo 2. Além disso, o livro enfatiza a redenção, simbolizada pelo papel de Boaz como resgatador. Ruth capítulo 4. Sua mensagem central reforça que Deus age nos detalhes da vida cotidiana, mesmo em meio à adversidade, cumprindo seus propósitos maiores. A estrutura narrativa de um texto, especialmente em contextos bíblicos, segue uma divisão cuidadosa para transmitir mensagens claras e impactantes. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, a criação é apresentada em etapas ordenadas, destacando a progressão divina. Já em Lucas capítulo 3, a narrativa sobre João Batista combina discurso direto e ação, reforçando seu papel preparatório. A divisão do conteúdo também aparece em histórias como a de José, em Gênesis capítulo 37 até 50, onde eventos sequenciais constroem um arco de redenção. Em Salmos 119, a estrutura acróstica organiza o louvor em blocos temáticos, facilitando a memorização. Nas cartas, como em 2 Coríntios 10, Paulo divide seu argumento em partes lógicas, defesa de sua autoridade, exortação e ensino prático. Essa organização ajuda o leitor a acompanhar o raciocínio sem perder o foco. Em resumo, a divisão narrativa serve para guiar o entendimento, seja por cronologia, temas ou gêneros literários. Cada escolha estrutural reforça o propósito do texto, tornando-o acessível e coerente. O livro de Ruth conta uma história tocante sobre fidelidade, redenção e o cuidado de Deus. Ruth, uma moabita, demonstra lealdade extraordinária à sua sogra, Noemi, dizendo: "Onde fores, irei. Onde pousares, pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus." Ruth capítulo 1. Sua dedicação vai além do esperado, mostrando que o amor verdadeiro se traduz em ações. Boaz, um parente de Noemi, age como resgatador, cumprindo a lei judaica ao redimir a família. Ruth capítulo 4. Esse ato simboliza a redenção que Deus oferece, não apenas naquela época, mas como parte do seu plano maior. A história culmina com Ruth tornando-se ancestral de Davi. Ruth capítulo 4, ligando-a à linhagem de Jesus em Mateus capítulo 1.
A narrativa ensina que Deus age através da fidelidade das pessoas, mesmo em tempos difíceis. Ruth, uma estrangeira, é incluída no plano divino, revelando que a graça de Deus alcança a todos que o buscam com o coração sincero. A história de Ruth, Noemi e Boaz, narrada em Ruth capítulos 1 a 4, é um exemplo de fé, lealdade e providência divina. Noemi, uma viúva israelita, perdeu o marido e os filhos, ficando apenas com suas noras. Mesmo em meio à dor, ela incentivou Ruth e Orfa a retornarem às suas famílias, mas Ruth decidiu ficar, declarando lealdade a Noemi e ao Deus de Israel. Ruth capítulo 1. Ruth, uma moabita, destacou-se por sua devoção, trabalhando duro para sustentar Noemi, colhendo espigas no campo de Boaz. Ruth capítulo 2. Boaz, um parente rico e temente a Deus, agiu com bondade, cumprindo seu papel como resgatador da família, garantindo a segurança de Ruth e Noemi. Ruth capítulo 3. No final, Boaz se casou com Ruth, tornando-se ancestral do rei Davi, e posteriormente, de Jesus. Ruth capítulo 4. Cada personagem desempenhou um papel essencial. Noemi como guia experiente, Ruth como exemplo de fidelidade e Boaz como instrumento da provisão divina. Juntos, mostram como Deus age através da cooperação humana. O período dos juízes ocorreu após a conquista de Canaã, quando as tribos de Israel se estabeleceram na terra prometida, mas ainda enfrentavam desafios políticos e espirituais. Sem um governo centralizado, o povo era liderado por juízes, escolhidos por Deus para guiá-los em tempos de crise. Juízes capítulo 2. Culturalmente, os israelitas conviviam com povos cananeus, cujas práticas idolátricas muitas vezes os influenciavam negativamente. Juízes capítulo 3. Essa mistura cultural gerava conflitos religiosos, pois Israel oscilava entre a fidelidade a Deus e a adoção de cultos pagãos. Religiosamente, o período foi marcado por ciclos de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Juízes capítulo 10. Quando o povo se afastava de Deus, enfrentava derrotas e dominação estrangeira, mas ao clamar por ajuda, Deus levantava juízes como Débora, Gideão e Sansão para restaurar a justiça. A ausência de um rei e a fragilidade espiritual destacavam a necessidade de uma liderança firme, que posteriormente seria estabelecida com a monarquia. Esse contexto histórico revela tanto a misericórdia divina quanto as consequências da desobediência. A arqueologia e a história têm revelado descobertas fascinantes que corroboram relatos bíblicos. Um exemplo é a descoberta do prisma de Tailor, que menciona o rei Senaqueribe da Síria e seu cerco a Jerusalém, confirmando o evento descrito em 2 Reis capítulo 19. Outra evidência é a inscrição de Teudão, que contém a expressão Casa de Davi, reforçando a historicidade do rei Davi, citado em 1 Samuel capítulo 16. Em 1961, foi encontrada em Cesareia uma pedra como nome de Pôncio Pilatos, governador romano mencionado em Lucas capítulo 3. Além disso, escavações em Jericó revelaram muralhas colapsadas, alinhando-se com a narrativa de Josué capítulo 6. O papiro P52, datado do século I, contém fragmentos do Evangelho de João capítulo 18, demonstrando a antiguidade dos textos bíblicos. Essas descobertas não apenas enriquecem nosso entendimento histórico, mas também fortalecem a confiança na precisão dos registros bíblicos, mostrando como a fé e a ciência podem caminhar juntas. O livro de Ruth, embora breve, ocupa um lugar central na história da humanidade e na linhagem de Cristo. A narrativa mostra a fidelidade de Ruth, uma moabita, que escolhe seguir a Deus e a sua sogra, Noemi, tornando-se parte do povo de Israel. Esse ato de lealdade a conecta à família de Boaz,
um homem justo que a resgata conforme a lei judaica. O casamento deles gera Obed, avô do rei Davi, ligando Ruth diretamente à linhagem messiânica. Em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus inclui Ruth, destacando como Deus usou uma estrangeira para cumprir seu plano. Isso revela a universalidade da salvação, mostrando que a graça divina se estende a todos os povos. A história de Ruth também ilustra a providência de Deus, que age nos detalhes para cumprir suas promessas, como a vinda do Messias. Assim, o livro não só enriquece a história de Israel, mas também aponta para o Salvador que uniria toda a humanidade.